Fala pessoal, aqui professor Leandro Luz, professor de Biologia. Essa semana tive que responder uma porção de dúvidas sobre o caso da boxeadora argelina Imane Khelif. Sobre, ela é um homem, ela é uma mulher trans, como é que funciona trans no esporte, ela é intersexo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo por sugestão de um aluno, para explicar, na verdade, o que aconteceu, qual é a condição da boxeadora. E para isso, pela primeira vez nesse canal, né, eu costumo fazer algumas videoaulas, pela primeira vez aqui nesse canal, vou fazer um react. E dessa vez, escolhi um react muito sensacional, né? Pessoa incrível, com uma opinião totalmente embasada, só que não, né? Esse cara aqui, ó. Isso mesmo, Nicolas Ferreira. Ele fez um vídeo há alguns dias, vídeo longo, quase 10 minutos, para justificar as bobagens que ele já havia falado sobre a boxeadora argelina Imane Khelif. E ele tenta embasar isso com uma série de outras informações. E eu vou usar o vídeo dele para gente discutir esse assunto. Se eu fizesse um vídeo aqui só explicando, eu tenho certeza que ele iria chegar a menos pessoas do que desse jeito, porque a galera procura sobre ele, o que ele fala tem um peso grande na sociedade, né? Infelizmente, eu acho. Então, vamos lá. Se você chegou a esse vídeo aqui por causa do Nicolas, obrigado aí, Nicolas, por estar dando essa audiência, agradeço. Mas vou explicar por que você está completamente enganado e todas as suas percepções são baseadas ou em ignorância, ou em preconceito, ou má fé. Vamos lá? Já peço desculpas aí para a galera que costuma assistir o canal. Ou assistir alguns minutos de Nicolas Ferreira é realmente difícil. Mas é importante para a gente entender o nível da bobagem. Só lembrando que esse vídeo é o segundo vídeo que ele fez sobre o assunto, depois das informações já divulgadas na mídia de que a Imane não é um homem, ok? Então ele insiste no erro para fazer cortes aí para as redes sociais. Então vamos lá, por que a biologia desmente esse sujeito? Pessoal, eu acho que a esquerda esperou muito esse dia, né? O dia que eu iria ser pego pela fake news. E esse dia não chegou! Ele é muito engraçadinho, vocês vão ver ao longo do vídeo. Explico. A esquerda passou dias e dias e dias me atacando, vindo aqui comentando nos meus posts de que Nicolas, você cometeu fake news. Será mesmo? Todo mundo, né? Óbvio, cometeu e continuou cometendo. Essa semana ficou com essa polêmica se a boxeadora era homem ou era mulher. Enfim, tira casaco, põe casaco. Porque a própria mídia divulgou que era uma situação de trans. E depois voltaram atrás. Mas mesmo durante esse período, a IBA, a Associação Internacional de Boxe, já tinha divulgado que foi feita a realização de teste de DNA mostrando que ambos eram de cromossomo XY. O que não significa que ela é uma mulher trans, né, pela biologia. Se você tivesse estudado um pouquinho sobre o assunto, Nicolas, você saberia que existem algumas condições de intersexo em que uma mulher pode ser XY. Eu vou mostrar aqui, inclusive trazendo algumas evidências, coisas que você não costuma fazer aí nos seus vídeos, tá? A mídia inicialmente embarcou, pelo menos parte dela embarcou nessa ideia ridícula de que era uma mulher trans. Pensa, cara, a mulher veio da Argélia, país muçulmano conservador, como é que eles vão mandar uma mulher trans para as Olimpíadas? Cara, é muita bobagem, Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai trazer. Ele vai trazer informações da Confederação Internacional de Boxe, lá. Vamos ver. Mas ainda assim pairou uma dúvida e a esquerda aproveitou para poder vir me atacar, mas eu esperei.
Não pairou dúvidas, né? Na verdade, quando foi explicada a condição dela, a gente entendeu. É uma intersexo, né? É uma mulher. Esperei. Porque eu estava esperando a coletiva de imprensa da Associação Internacional de Boxe e dá só uma olhadinha o que eles disseram. A polêmica no mundo do boxe continua. A Associação Internacional de Boxe disse nesta segunda-feira que os testes conduzidos nas duas lutadoras e envolvidas em uma controvérsia de gênero nas Olimpíadas de Paris 2024 mostraram que se tratam de homens. Nosso problema é que temos 2 exames de sangue com cromossomos masculinos. Mas calma que não acabou ainda não. Aqui tá a coletiva inteira que você pode assistir. Nesses minutos aqui que você pode atestar naquele vídeo, deixa claro que ambas as boxeadoras tiveram a oportunidade de apelar a sua desclassificação ao Tribunal Arbitral do Esporte, mas eles não fizeram. E que o Comitê Olímpico Internacional sabia que ambos ali, os boxeadores, eram homens, mas também não fizeram nada. E por... Não, não e não. Primeiro, não apelar de uma decisão que já tinha tirado a Imani da final do campeonato. A final já tinha acontecido. Então, em parte por isso que ela não recorreu. E uma outra coisa, Nicolas, o Comitê Olímpico Internacional sempre considerou a Imani mulher, até porque ela participou das Olimpíadas de Tóquio. Né? Tanto a Lin, que é uma outra lutadora, quanto a Imani Khelif são mulheres, e eles sabiam disso, ok? Por fim, tanto o Comitê Olímpico Argelino quanto o de Taiwan recusaram a permitir que a Associação Internacional de Boxe divulgasse os resultados dos testes. Por que será, Nicolas? Por que será que a Associação Internacional de Boxe, ela divulgando os testes, por que essas lutadoras e o Comitê Olímpico Argelino pediram para não divulgar? Porque isso expõe a lutadora, cara. É constrangedor. Porque vai ter uma galera, um monte de gente, inclusive você, dizendo que esses resultados são de um homem. Entende por quê? Por que as lutadoras não quiseram que os resultados fossem divulgados? Até porque esses resultados não dizem nada. Nada a respeito do gênero das lutadoras. Né? Pelo que aparece nos resultados, elas têm cromossomo Y. Mas não houve nenhuma investigação sobre as condições em que apareceram esse cromossomo Y. Eu vou mostrar aqui. Por que a biologia vai nos ensinar que isso não significa que ela que é um homem, né? É uma mulher. É muito possível. Fica aí nesse vídeo, Nicolas, pra você aprender um pouquinho, porque eu acho que você pulava essas aulas de biologia. Ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, né? Tem. Muito preconceito, ignorância. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Não só no Brasil, né? Nós não temos essa exclusividade. Porque se você tem dúvidas se um atleta se dopou, você faz exames e tira essa dúvida. Se tem dúvidas sobre a sua idade, isso pode ser verificado. Pode haver dúvidas quanto à deficiência física, caso isso seja justo ou não, frente a outro atleta olímpico. E você pode, inclusive, ser desclassificado se isso for verificado. Agora, se houver dúvidas sobre o seu sexo, ai meu Deus, não pode. Homofóbicos, transfóbicos, direitistas, fascistas, taxistas, motociclistas. E esses termos... Ele é muito engraçadinho, né? Ai. O Nicolas é muito engraçadinho. Taxista, motociclista. Não, Nicolas. Pode-se fazer testes de gênero, não tem problema nenhum se há alguma suspeita. A questão é, se esse teste ele é muito simplório, ele não diz nada. Não é porque existe o cromossomo Y que necessariamente todos os seus genes, né, todos os genes localizados nesse cromossomo, eles estão se expressando. E a gente sabe que a determinação do sexo masculino é feita por genes localizados no cromossomo Y. Em especial, um gene chamado de SRY. No entanto, esse gene, Nicolas,
ele pode não se manifestar corretamente. Você pode ter uma mutação e esse gene não funcionar. Quer ver? Eu vou te explicar, tá? Geralmente eu cobro para dar essas aulas, mas para você vai de graça. Bom, mudei um pouquinho, reduzi aqui um pouquinho para mostrar por que o Nicolas está errado e por que a presença do Y num exame não necessariamente significa que o indivíduo é homem. O Nicolas está se baseando nessa ideia e que... Pô, caiu a luz aqui, cara, peraí. Vamos lá. O Nicolas se baseia na ideia e que é uma premissa verdadeira. A premissa dele não está errada. O que acontece? Indivíduos que são considerados XY, na hora deles produzirem gametas, eles podem produzir espermatozoides. Pô, caiu a luz de novo, mas eu vou deixar agora, vai ficar sem luz mesmo. O indivíduo que é XY, está representado aqui pelo brilhante Homer, ele produz dois tipos de gametas, dois tipos de espermatozoides. Ele vai produzir espermatozoide X e espermatozoide Y. Tá aqui, ó. Espermatozoide X, espermatozoide Y. Já as mulheres que são XX, elas produzem todos os seus óvulos X. Então percebam que todos os óvulos doados aqui pela Marge são X. O que determina o sexo, se é masculino ou feminino, vai ser o espermatozoide, que pode ser X ou Y. Então, no caso do Bart, o espermatozoide do Homer era Y. E no caso da Lisa e da Meg, o espermatozoide do Homer era X. Aí você fala, mas você tá assumindo que o Nicolas tá certo. Não! Eu tô dizendo que a premissa dele é verdadeira, né? De fato, pessoal, XX mulher, XY homem. Porém, a gente tem que entender por que quem tem o Y é homem. Essa é a grande questão. E isso muda toda a situação. Olha só que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é o cromossomo X, isso aqui é o cromossomo Y. Percebam que o cromossomo Y, ele é bem menor do que o cromossomo X, tá? Só que essa região aqui, ó, tracejada de vermelho, é uma região que não tem no X. Não tem no X, então ela é exclusiva do Y. Então os genes que aparecem ali só estão no Y. Ok? Nós vamos chamar essa herança relacionada a esses genes de herança restrita ao sexo. Por que restrita ao sexo? Porque só quem é XY vai ter essa herança. Porque só o Y carrega esse gene, ok? Só o Y carrega esses genes. A grande questão é que o que determina o sexo, nesse caso, o sexo masculino, é um gene específico dessa região não homóloga do Y, chamado de SRY. O que o SRY vai fazer? Olha só que interessante. O SRY, ele vai ter dois hormônios, aliás, duas células. Espera, só um minutinho, vai. O SRY é um gene que vai induzir a produção de testículos. Okay? Até a 7ª, 8ª semana de vida, o que nós temos enquanto embrião são dutos indiferenciados, tá? A gente ainda não sabe se é homem, se é mulher, olhando anatomicamente. Então ali vão ter dois conjuntos de dutos, né? Dois conjuntos de canais. Os canais chamados canais de Miller, ou canais millerianos, e os dutos ou canais de Wolff. O que acontece? O SRY é um gene do Y que vai induzir a formação de testículos. Então vão aparecer testículos no embrião.
E esses testículos no embrião vão fazer com que esse embrião produza 2 hormônios. As células chamadas células de Leydig vão produzir testosterona e as células chamadas células de Sertoli vão produzir um hormônio chamado antimileriano. Estão representados aqui, ó. O T de testosterona e o hormônio antimileriano, que aqui está uma sigla em inglês. Quando há esses 2 hormônios, o que acontece? Os canais de Miller, que são canais femininos, os canais de Miller, que são canais femininos, eles vão degenerar, porque tem um hormônio antimilleriano, ok? E ao mesmo tempo, a testosterona vai fazer com que apareça o órgão sexual masculino, que é o pênis. Então, o antimilleriano faz com que os canais de Miller degenerem, e os canais de Miller são os responsáveis pela formação da vagina, a formação do útero, a formação das tubas uterinas. Então, sem canais de Miller, não tem a formação desses órgãos genitais femininos. E a testosterona vai fazer com que surja o pênis, ok? Caso não tenha o SRY, o que acontece? Não tem nem antimilleriano, não tem testosterona. Então, os canais de Miller não se degeneram e a falta de testosterona faz com que não surja o pênis. Surge, na verdade, o clitóris, ok? Por que eu tô dizendo isso? Porque só vai ter órgão sexual masculino condicionando, em geral, o que a gente considera sexo masculino quando tem o antimilleriano e a testosterona. Ah, mas e se tiver o testículo, já não tem esses 2 hormônios? Não. Porque esses 2 hormônios são essenciais para a degeneração dos canais de Miller, ou seja, não vai ter vagina, não vai ter útero, não vai ter tuba uterina, e a manutenção e desenvolvimento dos canais de Wolff, né, que vão formar a parte interna da genitália masculina, né, canais deferentes e tudo mais. Então, o indivíduo, ele pode... Presta atenção, Nicolas, presta atenção, eu sei que você dá conta. O indivíduo pode ter o Y, só que o SRY, esse gene, ele pode vir com um defeito. Pode ter uma mutação. E essa mutação faz com que não se desenvolva os túbulos seminíferos, que são os túbulos onde vão aparecer as células de Leydig e as células de Sertoli. Ou seja, o cara, o indivíduo, olha o ato falho aqui, vai pegar ato falho. Olha só, o indivíduo tem o Y, tem o SRY, forma-se uma gônada que lembra o testículo, né? Eles chamam de gônada em fita, mas que não tem os túbulos que vão formar antimilleriano e testosterona. Resultado. Não tem testosterona, não tem antimilleriano. Vai desenvolver os órgãos femininos, caramba. Vai desenvolver clitóris, vai desenvolver vagina, vai desenvolver útero. Ou seja, mesmo tendo Y, vai ser uma mulher. O que a gente chama de síndrome de Swyer, porque foi descrita, né? Foi descoberta por esse médico. Ok? Entende agora porque ter o Y não necessariamente vai ser um homem? Da maior parte das vezes, sim. Né? Quase sempre, sim. Mas existem exceções. Há exceções. E essas exceções caracterizam o indivíduo como um indivíduo intersexo. É o I ali do LGBTQI, que antigamente o pessoal chamava de hermafrodita. Ela é uma mulher intersexo, presta atenção, ela é uma mulher intersexo. Quer ver alguns dados interessantes que, se o Nicolas gostasse de estudar, ele tinha pesquisado antes de falar tanta bobagem.
Olha, eu trouxe aqui essa revista chamada Femina. Não é uma revista científica, tá? É uma revista de divulgação científica. Que fique claro, né? Não estou aqui trazendo ela como uma informação publicada em revista científica. Nada disso. Mas é uma revista minimamente interessante pelo seguinte... Quando a gente olha aqui, essa revista é uma publicação oficial da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Olha a matéria de capa. Mulheres com cariótipo 46 cromossomos XY. Como deve ser o atendimento de pessoas com DDS, né, que são distúrbios de desenvolvimento sexual. Em inglês, DSD. Né, o distúrbio de desenvolvimento sexual faz com que isso aconteça. E é muito interessante essa revista, fácil de ler. Eu acho que o Nicolas dá conta, acho que você que acreditou nele dá conta de ler isso aqui, ó. Que é uma revista feita para médico, mas ela traz algumas informações bem interessantes. Por exemplo, essa tabela aqui, que é uma tabela que vai ilustrar... se não todos, a maior parte dos distúrbios de desenvolvimento sexual, inclusive a síndrome de Swyer, né, quando o indivíduo ele tem XY e é uma mulher, ok? Inclusive vai trazer algumas características dessa pessoa, que eu já falo mais sobre isso. Mas tem um artigo aqui que é, cara, muito massa esse artigo. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Cara, olha esse artigo aqui, que interessante. Seleção natural por variantes genéticas no esporte. O papel do cromossomo Y, né, dos genes do cromossomo Y, em atletas de elite femininas com 46XY DSD, né? O que é o DSD? É o distúrbio de desenvolvimento sexual, DDS em português. Então ela vai tratar aqui, né, esses dois... Isso aqui foi publicado numa revista chamada Sports Medicine. E vai tratar aqui, nesse caso, de como o olhar simplório para uma análise de cariotipagem de X e Y não resolve a situação. Por quê? Porque os indivíduos podem ter o Y e não terem, né, os genes do Y ativos. Aí você fala, cara, mas não tem o Y ativo, mas tem um pouquinho ali do testículo, então vai ter testosterona, e isso já vai fazer com que o indivíduo tenha um ganho. Então é injusto. Não é injusto, sabe por quê? Os indivíduos que são mulheres XY e que têm todas essas questões que eu expliquei, eles têm um dado, cara, que é muito revelador sobre o preconceito, a ignorância dessa galera, né, que fez vídeo contra as lutadoras. Eles têm uma quantidade pequena de testosterona, inclusive comparado às mulheres. Ou elas têm menos testosterona que as mulheres, ou nem testosterona no limite mínimo, limite inferior da mulher, elas têm, tá? Isso é informado, inclusive, nesse artigo aqui. Isso é colocado. Quer ver, ó? Eu vou falar só do resumo aqui, mas quem quiser ler o artigo, tá aí, é só vocês olharem. Olha isso aqui, cara. Olha aqui. Em muitos casos, os andrógenos, isso nas pessoas com DDS, tá? DSD. Em muitos casos, andrógenos são não funcionais ou até ausentes
tá? E eles não podem ser responsáveis pelo sucesso atlético. Sabe a única vantagem que a lutadora argelina teve na prática? Possivelmente foi a altura dela. Que é uma altura normal, mas em geral um pouquinho maior do que a média das mulheres. Aí você fala, pô, mas então ela levou vantagem. Não, tem mulher alta também no boxe. Sacaram? Como é que é complicado isso? Elas não têm testosterona. Ah, mas e se tiver muita testosterona? Esse artigo aqui é revelador, ó. Os dados que nós temos recentes, mostram que não há evidência científica mostrando que quanto mais testosterona, maior rendimento no esporte. Não tem, tá? Não tem. Isso é colocado, inclusive, nesse artigo aqui, tá? Não há... apesar de ser muito associada, tem mais testosterona, vai ter um rendimento maior. Não temos dados mostrando isso. Ok? Não, simplesmente não há. Então, se você for usar a ciência, não dá para você sustentar essas ideias absurdas do senhor Nicolas Ferreira. Vamos continuar aqui para a gente terminar, que, pô, já falei pra caramba. Vamos lá, Nicolas, continue as suas bobagens. Então restou claro até agora com as evidências que nós temos que isso aqui se trata de um intersexo que, independente que ele se sinta ou não, há uma definição biológica dele, que é XY e que também é homem. As suas evidências, né, Nicolas? As suas evidências. Você é um preguiçoso, não estudou, não quis buscar, não quis aprender, trouxe apenas a resolução, uma entrevista de uma federação que é coordenada por pessoas que não levam em conta a ciência, diferentemente do Comitê Olímpico, meu caro. Dado todos os exames que ele fez. Dados todos os exames que ela fez. Os exames que ela fez foram inconclusivos porque pararam simplesmente no ter ou não ter cromossomo Y. E para a biologia isso não é o suficiente, meu caro. Não é o suficiente. Mesmo sabendo disso tudo, decidiu competir de forma desigual. Não é desigual, meu caro. Não é desigual para você. Ela tinha menos testosterona, possivelmente, que a lutadora, né, do qual ela ganhou. Esse é o meu grande ponto. E que a esquerda não dá o braço a torcer de dizer é injusto. Não é. Não é injusto. Porque ela não tem mais testosterona do que a adversária. Ela não tem... É até interessante porque as pessoas com a síndrome de Swyer, elas têm um problema durante a puberdade, é que elas não desenvolvem características sexuais secundárias como as outras mulheres. O que são as características sexuais secundárias? Crescimento de peito, depósito de mais gordura ali no quadril. Por isso, um biotipo mais masculinizado. Mas por uma questão hormonal própria da síndrome. Própria das características do intersexo que ela é. Afinal de contas, se todo mundo pode ser o que quiser e o que eu sinto é o que é determinante, então quem somos nós para poder falar que aquela pessoa é ou não algo? Meu caro, não é questão de se sentir. Não é uma questão de eu acordei hoje, eu sou mulher e vou competir nas Olimpíadas femininas. Você sabe que não é, cara. Você sabe que não é. A questão aqui é que o fato dela ter um Y, pela biologia, não a caracteriza como um homem. Por quê? Porque o principal gene
do Y, responsável pela produção de testosterona e antimileriano, ele está mutado, né? Ele está modificado e esses hormônios não foram produzidos. Ela é uma mulher, fenotipicamente é uma mulher. Tem órgãos genitais de uma mulher. Agora, a gente não pode disfarçar a nossa... E quando eu falo a nossa enquanto sociedade, tá? Não quero me comparar a um sujeito desse. Mas a gente tenta muitas vezes, e a gente, leia-se essa galera que tem falado muita bobagem e insistido mesmo após aprender o que é o certo, a gente disfarça a nossa transfobia, a nossa homofobia em argumentos extremamente rasos. Extremamente rasos. Então foi por isso que eu fiz esse react. Eu já vou encerrar aqui, pô, meia hora parecendo essa carinha de quem não estudou e fala com conhecimento de uma lesma sobre biologia. Então espero que, se você chegou aqui procurando informações sobre o Nicolas, né, as bobagens que ele fala, ou a galera que defende e acha que ele está certo, eu espero que você tenha entendido o porquê que ele falou tanta bobagem. Então, um abraço para vocês.